Você sabia que 1 a cada 8 mulheres pode ter câncer de mama? Dados do Ministério da Saúde apontaram mais de 73 mil novos casos esse ano no Brasil. Estamos aqui hoje para falar do Outubro Rosa, uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e me ajude a espalhar essa mensagem tão importante por aí. Olá, eu sou Camila Pepe, diretora executiva na Origin Health e diretora de Customer Solutions na MIT Technology Review Brasil, e esse é o Cores da Saúde especial Outubro Rosa. Tenho o prazer de ter aqui comigo Luciana Holtz, que é fundadora do Instituto Oncoguia e que há anos se dedica aos pacientes oncológicos e, mais importante, à disseminação responsável da informação. Lu, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Cá, um enorme prazer. Você sabe que para mim, né, uma delícia estar aqui conversando com você, ainda mais, né, sobre esse assunto que é tão, acho que especial, né, para nós mulheres. Obrigada. Eu que agradeço, um assunto super importante e é uma honra ter você aqui com a gente conversando sobre esse tema. Para a gente começar, eu queria te perguntar, Lu, para você contar um pouco da história do Instituto, para que todo mundo possa conhecer e até entender o papel do Instituto dentro de toda essa campanha de conscientização. Tá bom. Então, para quem não conhece, né, o Oncoguia esse ano está fazendo 15 anos. E ele começou justamente com esse compromisso de levar informação de qualidade para todas as pessoas. Ele se conecta com a minha história pessoal, cá, como psico-oncologista, que no meu consultório, atendendo pacientes, eu comecei a perceber o quanto uma informação sem qualidade podia mexer até mesmo com questões psicológicas profundas de uma pessoa enfrentando a doença comum, né? Essa doença tão ainda estigmatizante, tão aterrorizante, que infelizmente é o câncer na nossa sociedade. Então, com esse compromisso de informar com qualidade, de apoiar diante do diagnóstico de câncer, e conforme a gente foi amadurecendo institucionalmente, defender o paciente com câncer e influenciar políticas públicas, esse é o Oncoguia, e é esse trabalho que a gente faz hoje no dia a dia, de ter esse compromisso, tanto individualmente com cada Dona Maria que nos procura, e ao mesmo tempo, né, se apoiar nas muitas histórias dos pacientes que contam com o nosso trabalho para criar ações responsáveis de advocacy e tentar mudar esse cenário oncológico hoje, que é tão desafiador, que infelizmente a sensação que a gente tem é de que o câncer está na fila de espera no Brasil, né? Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, seguir, né, com esse compromisso e garantir com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, obrigada pela oportunidade de falar do Onco. Muito importante esse trabalho do Instituto. Agora, Luciana, quando a gente pensa na conscientização, a gente acaba pensando, obviamente, na questão da prevenção e na educação, né, dos pacientes para esse olhar de prevenção. Conta um pouco pra gente da importância, quando a gente fala do câncer de mama, dessa prevenção, né? Qual é o impacto realmente da gente estar ali se prevenindo da maneira correta para evitar descobrir ou diagnosticar de forma precoce esses cânceres? Cara, eu acho que essa é a mensagem central do que a gente ganhou com o Outubro Rosa, sabe? Eu acho que é isso, assim, a gente tá aqui, né? A gente não tá usando o rosa por usar. Eu acho que a gente precisa mostrar para todo mundo que existe um compromisso muito maior do porquê a gente tá usando o tom de rosa, né, da noite para o dia, iluminando tudo, levando realmente que as pessoas entendam que é um momento de olhar com mais atenção para o câncer de mama, sabe? Então, acho que é fundamental que as pessoas entendam que sim, existe uma conscientização que precisa acontecer, uma conscientização que tem que levar para a ação. E aí sim, para cada mulher individualmente, mas também chamar a atenção dos nossos governantes, dos desafios envolvidos, de fato, na causa do câncer de mama, sabe? Então, acho que quando a gente fala para cada mulher que estiver nos ouvindo aqui hoje, existe sim um pacotinho dentro do que a gente chama de autocuidado da mama, que toda mulher precisa conhecer. E aí, falando aqui de maneira muito simples, eu preciso conhecer a minha mama, né? Eu preciso conhecer sim as minhas mamas por meio do toque e da visualização. O famoso autoexame das mamas, ele segue valendo, a mulher tem que se conhecer, mas é para se conhecer com o objetivo de ser proativa com a saúde, sabe, Cá?
Então, eu preciso me conhecer, eu preciso ir ao ginecologista, sem dúvida nenhuma, anualmente. E no ginecologista, ele tem que examinar a gente. Então, eu gosto muito de uma diferença que é mulher se conhece, médico examina. Sabe? Então tem que durante a consulta o ginecologista examinar. E eu tenho ouvido muito das mulheres, mas o meu não examina, sabe? O médico tem que examinar. E essa questão, inclusive, se eu conheço a minha mama e alguma coisa mudou, eu sou capaz de durante a consulta falar para o médico, não, doutor, tá tudo bem, sempre foi assim. Ou não, né? Tem de um mês para cá, ou de repente o bico do meu mamilo inverteu. Isso não é normal. Sabe? É uma manchinha que tá, né, um buraquinho que foi para dentro, sabe? Isso não é normal, não dá pra gente deixar passar e demorar para procurar ajuda. Durante a consulta, uma outra informação muito importante é a gente conversar sobre histórico familiar de câncer. Então eu preciso saber, preciso conversar com a minha mãe, com a minha avó, né? Se tem história de câncer na minha família, e aí sim, isso precisa ser conversado durante a consulta com o ginecologista, porque pode mudar tudo. Pode mudar a forma de como é que eu vou monitorar a saúde da minha mama a partir dessa informação. E claro, eu preciso sair da consulta com o pedido da mamografia, né? Então, é a mamografia, você falou muito em prevenção e detecção precoce, né? Prevenção é hábito de vida saudável, então eu tenho que combater sedentarismo, eu tenho que cuidar da obesidade, eu tenho que me alimentar bem, tomar muito cuidado com álcool hoje e, obviamente, não fumar. Então, isso é o que eu posso fazer por mim, para eu tentar prevenir o câncer. Agora, detecção precoce, que é o que me permite achar pequenininho, é mamografia. E aí toda mulher, sim, com 40 anos, tem que fazer a mamografia. Esse é o recado. Mas eu tenho medo. Quem procura acha. Mamografia dói, né? Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Tem que fazer com medo mesmo. Dói mesmo. Tem um monte de mulher que fala que dói, eu acho que dói, né? Assim, tem mulher que fala, não dói, eu acho que dói. Então, tá tudo bem, doeu, não doeu, o ponto é que tem que fazer. E mamografia é achar pequenininho. É o exame que permite achar pequenininho, mesmo ninguém querendo achar, né? Esse é um ponto central. Então, esse é um pacotinho, sabe, de ações envolvidas dentro desse conceito que a gente chama de autocuidado em saúde, que é o que toda mulher pode fazer por si mesma para manter a saúde das mamas em dia. Isso é muito importante. E eu acho que é isso que você está contando, Lu, mostra a importância de uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, que é educativa realmente. As mulheres precisam conhecer e entender a necessidade, né, que seja dolorido ou não, e a importância de tomar ações como essas, né? E hoje, Lu, já existem números que mostram, né, o impacto de ações como essa e em evitar realmente mostrando que o câncer pode ser diagnosticado de forma precoce. Eu acho que a gente consegue mostrar que conscientização, sem dúvida nenhuma, que as nossas campanhas de Outubro Rosa, com ações efetivas, então com carreta de mamografia, com você realmente garantir que se a mamografia estiver alterada, esse é um lembrete importante, fez a mamografia, tem que pegar o resultado, por favor, e levar para o médico, né? E lembrar sim que mamografias com BIRADS 4 e 5 precisam ser investigadas, não pode deixar para depois, sabe? Porque é sinal de alerta, sem dúvida nenhuma. Então, isso é importante. Então, sempre que você está pensando uma ação de conscientização, você precisa garantir o próximo passo, sabe? Então, a carreta da mamografia ela é super importante, mas você não pode deixar a mulher perdida com aquele exame. Você tem que, por exemplo, combinar com a Secretaria da Saúde que se aquela mulher fizer o exame, ela consegue ser atendida. Se você está fechando, né, garantindo uma informação, você tem que pensar direitinho qual é o call to action que você está promovendo. Isso é super importante. Então, a gente já consegue mostrar, sem dúvida nenhuma, né, que as campanhas geram adesão à mamografia, sim, isso é o que a gente quer, mas acho que a gente já está mais preparado para começar a querer mais, sabe? E eu acho que o querer mais é a gente começar a olhar nas nossas taxas mesmo de estimativa de câncer, que a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico precoce. E aí a gente ainda não chegou. Aí a gente precisa, infelizmente, lembrar que mais de 50%, dependendo do lugar do Brasil, entre 45% e 55% dos casos, ainda descobrem nas fases avançadas. Isso é
sabe, um ponto que a gente já sabe o que tem que fazer, e aí tem um monte de questão envolvida. Desde da não adesão à mamografia, e isso vale um recadinho importante também para as mulheres com mais de 50 anos, porque cá há 10 anos que a gente não bate a meta do governo. Né? Apesar do Ministério da Saúde enfatizar que são as mulheres de 50 a 69 anos que são as prioritárias para o governo, que se tiver que fazer mamografia não deveria encontrar nenhuma dificuldade, há 10 anos a gente não passa de 27, 30% de adesão. Então a gente não está nem garantindo, sabe, a faixa etária preconizada pelo governo. E hoje a gente já discute que mulher de mais de 40 anos tem que fazer, sabe? Então isso é muito central, a gente precisa olhar para isso com atenção. A gente tem barreira para fazer biópsia. A gente tem barreira para cumprir a lei de 60 dias, que toda mulher diante do diagnóstico deveria começar seu tratamento em até 60 dias. E claro, a gente também tem barreira para que a mulher que faz o tratamento no SUS consiga ter acesso ao tratamento mais efetivo, sabe? Então tudo isso é o que, se a gente conseguir garantir, é o que a gente começaria a ver o resultado no diagnóstico precoce das nossas estimativas. E não alcançar esse dado tem uma parcela relacionada realmente à conscientização, a mulher realmente não procura esse atendimento, e tem uma parcela relacionada ao acesso, uma dificuldade de acesso a essas tecnologias. E eu vou aproveitar então que a gente está pegando esse gancho e começar a falar um pouco sobre tratamento. A gente está falando muito aqui de diagnóstico, mas o tratamento oncológico de uma maneira geral, e aí não só do câncer de mama, né, de todos os outros, tem evoluído bastante. E a gente vê diversas novas terapias surgindo para serem utilizadas nesse perfil de pacientes. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa evolução, como é que está esse panorama hoje focado no paciente com câncer de mama. É exatamente isso, Ká, né? Não sou médica, mas o que eu acompanho e obviamente que olhar para os avanços nos tratamentos é nossa prioridade, porque acesso a tratamento quando você recebe o diagnóstico de câncer é o mais importante, né? Óbvio que hoje a gente olha para o tratamento muito mais de maneira integral, então não é só remédio, é equipe multi, é informação, é apoio, tudo isso conta, mas acesso ao tratamento é fundamental. E aí, eu acho que eu vou começar de trás para frente, mas a gente tem tanto avanço para essas pacientes avançadas e metastáticas, né? Tanto que a gente fala hoje, né, com muito orgulho e com muita tranquilidade para tentar levar esperança para essas mulheres, né, levando esperança para essas mulheres, que sim, hoje se a gente não cura, se a gente não está mais falando de um câncer que é curável, a gente está falando de um câncer tratável, controlável, e que essas mulheres podem viver por muitos anos com qualidade de vida, sabe? Isso é verdade, Cá. Agora, a questão é o acesso, é o que você falou, isso está disponível para quem? E aí, infelizmente, no SUS a gente ainda vê, entre o SUS e a saúde suplementar, essa distância ficando muito longa, porque a gente não consegue garantir, né? E aí todas as discussões em torno de Conitec, entre o que aprovou, o que não aprovou, que estes novos tratamentos estejam disponíveis de maneira igualitária para todas as mulheres do Brasil. Acho que hoje se fala muito sobre a questão da sustentabilidade do sistema, mas de toda forma também se fala muito sobre a equidade, né? E se entende a importância de disponibilizar esses tratamentos para as pacientes que de fato precisam deles. Quando a gente pensa em saúde suplementar ou no SUS, hoje a gente usa a avaliação de tecnologia em saúde para avaliar essas tecnologias do que é incorporado ou não, e eu entendo que são métricas que trazem realmente, mostram esse valor, envolvem o benefício clínico para a paciente e também a questão do custo. Mas existe essa discrepância, como você falou, então às vezes a gente percebe que existem as pacientes que não conseguem ter acesso àquelas tecnologias que algumas vezes já foram até ditas como você pode usar essa tecnologia, ela é a melhor para você. O que tem sido trabalhado nesse sentido? Como que a ETS pode ajudar também nessa questão? E até para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Eu acho que neste momento que tem de central é que, se a gente for olhar para o que já passou pela Conitec, né, porque a barreira inicial às vezes é passar, né, porque aí sim a gente vai precisar muito
melhorar, talvez, até mesmo os critérios de ATS, porque aí é uma discussão importante, porque nem sempre aquilo que é valor pela comunidade científica, o que é valor para o paciente, é valor para quem está lá com o olhar da custo-efetividade, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma sensação de, meu Deus, né? Parece que cada um está falando uma língua e não consegue se entender. Antes da Conitec. Mas hoje a gente tem pelo menos 2 tecnologias importantes para câncer de mama que já tiveram a resposta positiva da Conitec, que até hoje não viraram acesso para as pacientes, né? Então, estou falando aqui do trastuzumab emtansina, estou falando aqui dos inibidores de ciclina, que até hoje a gente já tem uma tem mais de 1000 dias, a outra tem mais de 2000 dias, que realmente ainda não houve, né, o que a gente fala ali, ou a decisão de atualização de APAC, da criação de uma APAC específica, ou mesmo de uma compra centralizada por parte do governo, e que isso também resulta numa outra coisa que a gente está esperando muito, que é a publicação do PCDT. Então, a gente não tem hoje um PCDT, que é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que, né, do jeitinho simples, é o que o médico deve usar como bíblia, né, para definir o tratamento da sua paciente. A gente está esperando essa publicação desse PCDT, que já passou por consulta pública, já foi amplamente divulgado, avaliado, que a gente imagina que está um pouco também amarrado por conta da decisão com relação a essas 2 tecnologias, sabe? Então, acho que isso vai ajudar muito, a gente vai melhorar um pouco, né, essa desigualdade, tanto entre o SUS e a saúde suplementar, dentro do próprio SUS, porque a gente também sabe que os hospitais nem todos conseguem oferecer o mesmo tratamento por questões de financiamento da própria instituição. Então, isso é muito importante, né? Quem dera acontecesse nesse Outubro Rosa, né? Legal. Acho que a gente falou da importância da prevenção, falou também dos tratamentos disponíveis, a importância da gente tornar esses tratamentos acessíveis para quem de fato precisa, mas falando da conscientização, essa educação ela é super importante, mas você já trouxe até aqui alguns exemplos de como essas campanhas elas têm tido esse retorno do impacto positivo delas na população como um todo. Como que vocês trabalham isso dentro do Instituto? Quem quiser acompanhar mais, o que você tem de dicas que essas pessoas podem conhecer mais sobre o trabalho e conhecer mais sobre como agir melhor nessas situações? Cá, acho que assim, o tema é tão importante que não é só no Outubro Rosa, né? Então, primeiro é isso, assim, é um momento bom para você parar e se conscientizar e de repente falar, tô com o exame atrasado, né? Deixa eu colocar meu exame em dia. O exame é a hora, né? A gente só não recomenda para fazer muito perto do aniversário, sabe? Não precisa, muito menos se você tiver para ficar menstruada, né? Porque não é o momento adequado. Então, mulheres, né? Aproveitar para colocar a agenda em dia. Para as pacientes, a gente faz uma agenda intensa de live, de conteúdo, de cursinhos. Então, a partir do dia 9, toda quarta-feira à noite, você pode ter um bate-encontro aqui com o Coguia. É super bacana, recomendo, é muito legal. A gente fez aí uma programação unindo, né, especialistas médicos com especialistas pacientes, né, Cá? Porque hoje as pacientes estão ficando cada vez mais especialistas na sua própria experiência e tem que ser ouvidas. E, então tem muita live, tem muito conteúdo nas redes sociais e fica o convite aqui, até mesmo se você é uma empresa que quer entender melhor como aderir à causa. A gente tem falado muito de uma adesão de forma responsável, então tenta entender se você pode liberar uma tarde às suas funcionárias para que elas possam fazer seus exames, se você for fazer alguma campanha de doação ou de promoção de produtos, linka isso também com uma doação para alguma ONG, para algum hospital. Eu acho que toda ação, cara, tem que ser feita de forma muito responsável, sabe? Não é usar rosa só por usar rosa, sabe? Eu acho que é uma causa que merece muito compromisso, muita atenção e precisa ser feito com muito cuidado. Gostei muito dessa sua ideia de trazer aqui essa questão também da responsabilidade das empresas, né? De repente, possibilitar que essas mulheres possam, de alguma forma, ter esse autocuidado ou buscar um exame de autocuidado numa tarde, né? Lu, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, agradecer também a sua dedicação de todos do Instituto Oncoguia, que é uma equipe grande, que está ali no dia a dia, com um olhar e um cuidado especial para o paciente oncológico durante anos, como você já trouxe aqui, 15 anos comemorando agora, então muito obrigada. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa nossa conversa vai ajudar e muitas mulheres vão poder ter um cuidado
mais aprimorado a partir de então. Caio, eu que agradeço. Eu acho que qualquer oportunidade, uma oportunidade de estar aqui com você, com certeza a gente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada por isso. Encerramos o nosso debate hoje com uma reflexão super importante. A gente precisa garantir que essas mulheres tenham acesso à informação, tenham acesso ao exame preventivo, à mamografia e também ao tratamento adequado. A gente viu aqui que a prevenção, ela pode sim salvar vidas. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui e lembro que esse é o projeto Cores da Saúde, um projeto de conscientização apoiado pela Origin Health. Queria te lembrar que outubro é um mês que reforça a importância da prevenção, mas essa conscientização ela deve acontecer ao longo de todo o ano. Muito obrigada e até uma próxima!